Glória a Deus. Vamos começar a nossa semana, nossa mobilização, uma busca especial. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco nesses dias. Amém. Esse texto de Hebreus capítulo 12 tem sido um texto que me perseguiu durante um bom tempo. Depois eu comecei a perseguir ele. Mas foi ele que veio me perseguir primeiro, porque eu não conseguia sair do texto. Eu lia e no dia seguinte eu queria ler outra coisa e de repente não tinha jeito, eu tinha que ir lá e ler. E aí Deus começou a falar comigo. Isso no ano passado, né? E aí aos poucos foi se formando dentro de mim um quadro. E eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse isso com vocês. Por isso, estava buscando o tempo oportuno. Não é isso que é sabedoria? É tomar a decisão certa no momento oportuno. Então eu estava buscando o momento oportuno de Deus, o kairós de Deus, não é, para poder compartilhar aquilo que Deus estava falando comigo. E aí veio a inspiração para fazer isso essa semana, né? Nesse meio de ano, mês de férias, não é, nenhum curso está funcionando, né? Estamos aguardando aí, vão começar os cursos depois, mas é o tempo de preparar o coração para o que vem aí pela frente. Amém? Então nós vamos orar. Eu quero convidar você a juntar com quem está aí perto de você, mais um ou dois. Ora com a pessoa que está perto de você. Peça ao Senhor que traga revelação. Que seja uma semana de transformação. Que o Espírito Santo encontre espaço, encontre barro maleável, para Ele manifestar a vontade dEle e revelar o propósito dEle. Ore com quem está aí agora. Oh Deus, clamamos Deus pela Tua manifestação nesses dias. Pedimos Deus que por misericórdia e graça o Senhor olhe para nós. Estenda as Tuas mãos. Libera desde os céus, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou. Nós sabemos que há um manancial preparado para nós. E é o Senhor quem preparou. O que nós queremos de fato, Senhor, é que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo hoje, que se chama hoje, seja um tempo, ó Deus, não de aridez, mas de fluir das águas. Que se torne como fonte, ó Deus, e essa semana faça jorrar, ó Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Libera, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo aqui. Libera a Tua bênção, ó Deus, sobre aqueles que estarão nos acompanhando, que estarão assistindo posteriormente. Aqueles, ó Deus, que serão tocados por essa palavra. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor cumpra o propósito que o Senhor estabeleceu. Então fala conosco, Deus. Queremos abrir o nosso coração nesse momento. Queremos dizer, estamos aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bem. Hebreus 12 é o nosso texto, então você precisa deixar marcado aí na sua Bíblia. Se você trouxe a Bíblia impressa, vai ficar marcado. Certo? Deixa aí a fitinha marcando. Se você estiver com celular e é preparado para ficar mudando de texto, né? Porque aí a gente vai olhar vários textos. Alguns nós vamos projetar e outros a gente vai buscar na Bíblia, ok? Mas vamos fazer uma introdução primeiro, né? Para a gente poder entender todo o contexto. Lembra que eu falei para vocês lerem do capítulo 10 até o 12? 10, 11, 12? Final do 10, na verdade. Mas é importante a gente ter um quadro geral, né? A carta aos Hebreus. Por exemplo, quem escreveu Hebreus? Não tem o nome do autor, não é? Há muitos que defendem, porque há muitos indícios que mostram que o apóstolo Paulo teria sido o autor de Hebreus. Então muitos afirmam categoricamente que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas outros veem algumas características de pessoas que andaram muito próximas de Paulo. Por isso que algumas coisas que nós encontramos em Hebreus são muito similares àquilo que Paulo falava, o jeito de Paulo falar. Então alguns defendiam, por exemplo, Apolo, que foi discípulo também de Paulo, Barnabé, Priscila, Lucas, Clemente de Roma, Epáfras, Silas, que foi companheiro das jornadas, nas viagens missionárias de Paulo. Então, são nomes que aparecem. Mas vamos colocar assim, identificar um nome em si não é o mais importante, porque a mensagem
é uma mensagem do céu. É uma mensagem de Deus. E é essa carta revelando para mim e para você alguns segredos do coração de Deus. A outra coisa que a gente pode ter em mente, e isso é importante, isso sim é importante para entender a carta aos Hebreus, é a data. Como a gente não tem o nome exato de quem foi, então isso aí pode variar, mas algumas características podem nos ajudar. Em primeiro lugar, porque Hebreus fala muito dos rituais, sacrifícios, né, do sacerdócio, né, vocês já leram e vocês devem ter observado isso aí. Quando a gente olha para Hebreus, a gente vê muito disso. Então, está falando de pessoas que eram ligadas ao ritual de sacrifício do templo. Então, portanto, nós podemos deduzir que Hebreus foi escrito antes do ano 70, porque no ano 70 o templo foi destruído. Lembram disso? A gente já falou sobre isso. O templo foi destruído no ano 70. Então, isso quer dizer que Hebreus foi escrito antes disso. Mas como ele fala muito de perseguição, isso é situado então ali naquele período de grande perseguição sob Cláudio, Nero, que, por exemplo, impediam os cristãos de cultuarem, de estarem nas sinagogas, expulsaram eles das comunidades judaicas. Então havia muita oposição para aqueles que estavam lendo a carta, esses hebreus aqui, certo? Então isso mostra que eles estavam vivendo ali num período muito turbulento. Então a mensagem da carta aos Hebreus, a mensagem de Deus para eles, tem a ver com esse período, esse momento que eles estavam vivendo e aquilo que eles estavam passando, ok? Então, quando a gente vê os capítulos 1 a 10 de Hebreus, ele vai falar praticamente o tempo todo sobre a superioridade de Cristo. Então veja, dentro de um contexto de perseguição, a preocupação ali de Deus é trazer à memória, à mente, ao coração daqueles crentes, a superioridade de Cristo. Que Cristo está acima de tudo. Então o contexto vai ser projetado aí. O contexto nosso, capítulos 1 a 10 fala da superioridade de Cristo, mas os capítulos 1 e 2 fala, por exemplo, que Jesus é superior aos anjos. Cristo é filho, anjos são ministros, não são iguais. Capítulos 3 e 4 fala que Jesus é superior a Moisés. Moisés foi fiel na casa de Deus como servo. Jesus foi fiel na casa do Pai porque era a sua própria casa. Capítulos 5 e 8 fala que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Os levitas, eles eram sacerdotes temporários. Eles morriam. Mas Jesus é filho e sacerdote eterno. Capítulos 9 e 10 fala do sacrifício superior de Jesus. Os sacrifícios da velha aliança, eles tinham que ser repetidos. Constantemente tinham que ser oferecidos ao Senhor. Mas o sacrifício de Jesus foi um só, eterno e suficiente. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que num contexto de perseguição, é um quadro de inspiração. Você consegue ver isso? Um quadro de perseguição, um momento de perseguição, um momento de oposição, de sofrimento, eles não tinham paz, cristãos estavam sendo mortos, cristãos levados para as arenas, e então de repente, essa carta é escrita para inspirar essas pessoas, olhem para Jesus, porque Ele é superior a tudo que vocês podem ter conhecido até aqui. Tudo que vocês experimentaram, tudo que vocês viveram, tudo que vocês estudaram da velha aliança, tudo isso é passageiro. Mas olhem para Jesus porque Ele é o fiel sumo sacerdote eterno. Então é isso que Ele está falando. Aí entra uma palavra de estímulo. Você está com sua Bíblia aí. Capítulo 10. Vamos olhar no capítulo 10 aí, o finalzinho. Os versos 37 a 39. Esse é um texto fantástico. 37 a 39 do capítulo 10 diz assim:
porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando de Jesus então. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, então veja, agora ele está situando, ele citou 2 textos, e agora ele situa aqueles cristãos. Ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Percebe então, dentro daquele contexto ele está dizendo, o meu justo viverá por fé. E aquele que vive por fé não retrocede. Nós não somos dos que retrocedem. Agora é interessante, precisamos lembrar de uma outra coisa. Eu estou fazendo só uma introdução, viu gente? Agora é importante ter uma outra coisa em mente, né? Que eu já falei várias vezes também. Naquele tempo, quando os textos foram escritos, as cartas foram escritas, os livros foram escritos, não tinha capítulo, versículo, títulos, porções, não tinha isso. Era um texto corrido, ok? Então, se nós entendermos isso, a gente sabe que esse verso de número 39 do capítulo 10, ele está emendado com o capítulo 11, verso 1. Porque então no verso 39 ele está dizendo, ora, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Percebe? Quando você tira capítulo, tira versículo, ganha um sentido novo. Porque dentro daquele contexto era a palavra que eles precisavam, era o incentivo que eles precisavam receber. Então ele vai ali entrar no capítulo 11, e aí nós não vamos ler tudo, tá? Mas os versos de 1 a 3 vem a definição de fé. Eu já li o primeiro verso, 2 e o 3 também vai falar sobre isso. Depois do verso 4 ao verso 33, vai falar sobre a galeria da fé. Lembra? Pela fé, Abraão, pela fé, Moisés, pela fé, certo? Então, pela fé vai apontando aqueles. Mas aí ele faz uma transição. Vocês estão me acompanhando? Não estou correndo muito não? Se eu estiver indo rápido demais, vocês sinaliza aí. Mas, vamos lá. Então, ele vem do contexto de perseguição, diz, nós somos da fé, não retrocedemos. A fé é certeza, é convicção. Então, guardem isso, ok? Aí, depois de definir fé, ele começa a falar daqueles que viveram pela fé, os personagens, os patriarcas, vai do verso 4 ao verso 33. Aí do verso 34 e verso 35, a primeira parte, ele faz uma transição. Olha lá, Hebreus 11, 34 e a primeira parte do 35. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui. Até esse ponto. Ele está fazendo uma transição, porque ele já não está citando nomes. Ele já está falando, olha, além desses patriarcas, há uma multidão de outros que viveram experiências incríveis com Deus. Aí, ele vai entrar no 35b. Olha só o que ele diz a partir do ponto que eu parei. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Uau, que quadro, hein? Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Porque a gente gosta da primeira parte do capítulo 11, que vai falando dos heróis, né? Aí ele faz a transição e generaliza. Aí ele fala, olha, no meio desses que viveram pela fé, tem aqueles que morreram, que sofreram, que com certeza choraram muito, que passaram momentos terríveis. Aí vem uma outra parte do capítulo 11. Olha comigo agora os versos 39 e 40. E isso é importante para nós agora, olha. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Espera aí, tem algumas coisas interessantes. Eu não sei se você já parou para olhar esse texto, né? Se já leu com cuidado esse texto, mas aqui tem algo importante. Ele está dizendo que todos esses, todos, não só Abraão, não só Moisés, todos, aqueles que foram cerrados ao meio também, esses que foram perseguidos e morreram, esses receberam bom testemunho. Receberam bom testemunho. A pergunta que eu faço é, quem deu esse testemunho? O que é uma testemunha? Alguém que viu, presenciou, assistiu, né? E aí vai narrar aquilo que conhece de verdade, que sabe, que viu, né? Então essa é uma testemunha. Ele está dizendo aqui que eles receberam bom testemunho. De quem esse testemunho? Será que esse bom testemunho era aquele bem-estar, servo bom e fiel? Você é bom, é fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entende? Ou será que o bom testemunho vem da nuvem de testemunhas, que a gente vai falar um pouquinho? Não porque elas estivessem ali participando, porque a gente não se comunica com os mortos, amém, aleluia, glória a Deus, não falamos com os mortos, né? Então, não é uma questão de falar com o morto, é uma questão de que aqueles que foram aperfeiçoados pela nova aliança, eles receberam o fruto daqueles que vieram antes. Por que você está aqui? Talvez você pense assim, eu me converti sozinho. Eu li a Bíblia e me converti. Não, no mínimo tinha alguém orando por você. Alguém veio antes. Alguém abriu o caminho. Então ele está falando que esses que estão aqui no capítulo 11, receberam bom testemunho. O verso 40 ele diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora não é interessante? Eles já tinham morrido. Eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como assim? O que isso quer dizer? Estão me acompanhando? Quando eles foram aperfeiçoados? Como eles foram aperfeiçoados? A questão é que todos esses que estão aí viveram pela lei, mas a lei não podia salvar. Ok? Eles viveram debaixo da lei, mas a lei não podia salvar. Mas eles receberam a salvação pela nova aliança, que ainda não tinha acontecido, mas eles foram alcançados por ela, porque eles creram na promessa. Estão comigo? Então, quando Abraão aceitou o desafio, saiu da sua terra, da sua parentela, e foi andar com Deus, e na direção que Deus estava apontando, sem saber para onde ia, no que ia dar aquilo. Quando Abraão faz isso, ele estava crendo apenas numa promessa. Então a fé que Abraão estava exercitando ainda não era uma fé completa, não era aperfeiçoada. Porque essa fé só foi aperfeiçoada no sacrifício de Cristo.
Então, eu e você, que conhecemos Jesus porque o sacrifício já foi, hoje nós somos a obra completa. Aquilo que eles desejaram lá, nós temos aqui. Nós recebemos, ok? Aquilo que eles almejaram e não receberam, nós recebemos sem almejar. Porque não ficamos esperando o cumprimento de uma promessa. O Senhor veio por graça e misericórdia e nos alcançou. Ok? Então, a fé que eles demonstraram ainda não era perfeita porque ela só foi aperfeiçoada no sacrifício de Cristo. É nesse contexto que entra o capítulo 12. É aí que nós precisamos ler o capítulo 12. Eu sei que vocês já leram, mas nós precisamos ler o capítulo 12 todo. Amém? Está com disposição? Então vamos ler Hebreus 12, a partir do primeiro verso, até o final, que é o verso 29. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos, ele discorre. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo,
à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Uau! Nós vamos olhar para esse capítulo, dividindo ele em 5 partes. O primeiro deles é a nuvem de testemunhas. É o primeiro verso. Depois nós vamos olhar os versos 2 e 3, e o tema será olhando fixamente. Depois os versos 4 a 11, nós vamos falar sobre a disciplina do Pai. Depois no versos 12 a 17, vamos falar sobre fruto de arrependimento. E nos versos 18 a 29, nós vamos falar sobre honra e temor. Esses são os temas que a gente vai abordar. Ok? Até aqui foi a introdução. Até meio-dia a gente pode ir, né? Não, hoje tem uma parte de introdução e outra parte para a gente meditar. Vamos começar pelo primeiro verso? Vamos olhar outra vez o primeiro verso de Hebreus, capítulo 12. Veja só o que ele diz aí. Portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A expressão, portanto, já mostra que é uma sequência do capítulo anterior, ok? Porque lá no capítulo 11, né, ele vai falando, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos de fé. E então no verso 1 do capítulo 12 ele diz: portanto, já que nós somos da fé, já que nós não retrocedemos, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. De que testemunhas ele está falando? Então aproveita. São esses do capítulo 11. Porque ele não tem capítulo, não mudou o capítulo, tá? Isso foi colocado depois. Então, quando ele está falando, portanto, ele está falando sobre o tema que ele acabou de falar. E ele diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele diz, nós que temos ou estamos, ele está colocando no tempo presente. É a primeira coisa a observar aí, gente. Ele não diz assim, nós, portanto, que estaremos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele não diz nós que estávamos, ele está dizendo nós que estamos rodeados. Nós que temos a rodear-nos essa nuvem de testemunhas. Rodear, aqui a palavra rodear, significa no mesmo ambiente, ao redor, circundado. Opa, peraí. Então isso vai trazer para nós uma primeira lição. Porque ele está dizendo que todos esses personagens que viveram pela fé, não só Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né, Gideão, mas também aqueles que morreram porque não quiseram abrir mão da fé,
permaneceram firmes, mesmo à custa da própria vida. Ele está dizendo, essas testemunhas estão a rodear-nos. Como assim? A questão é o ambiente. A questão não está nas pessoas. A ênfase nesse momento não está nelas, mas no ambiente. Isso sugere que nós estamos no mesmo ambiente espiritual daqueles que foram aperfeiçoados pela nova aliança. Você consegue entender isso? Quando ele está falando isso, ele não está falando de contato com o morto. Ele está dizendo que nós estamos no mesmo ambiente espiritual em que aqueles que foram aperfeiçoados pela nova aliança estão. O mesmo ambiente onde eles estão é um ambiente acessível para mim e para você. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Mas a gente precisa ter isso em mente, porque o primeiro grande alerta que eu quero fazer aqui é, a gente se esquece muito facilmente que nós vivemos como se o mundo, aliás, nós esquecemos do mundo espiritual e vivemos como se o mundo espiritual não existisse. Sim ou não? O mundo espiritual é, talvez, quem sabe, todavia, num momento de culto especial, em que eu estou ali, eu choro, eu me derramo, e ali, o céu desceu, o Senhor está ali, Deus está falando, então eu tenho aquela interação com o espiritual, mas aí eu saio porta fora, acabou. Não é? Então a gente vive, na verdade, como se o mundo espiritual não existisse. Então a gente vai para uma fila de banco, hoje em dia não tem mais isso, né? Estou falando de coisa antiga, né? Onde a gente entra na fila? Me fala. Na UPA. Na UPA. E aí a gente entra na fila, né? A gente esquece que a gente está ali no mundo espiritual. Que o mundo espiritual é o momento na igreja. É quem sabe o momento secreto, lá eu estou lendo a Bíblia, estou orando. Mas o mundo espiritual é aquele momento que estou no ônibus, estou dirigindo. Sim? Ou não? É o mundo espiritual. E eu estou acessando ele o tempo inteiro, porque eu sou corpo, alma e espírito. Mas eu sou essencialmente o quê? Espírito. A minha essência é, eu sou espírito, eu habito num corpo que será glorificado um dia, e tenho uma alma. Se eu sou um ser espiritual, eu tenho acesso direto ao mundo espiritual, mas aí eu esqueço que eu estou nesse ambiente, por isso que eu chamei a atenção para a palavra ambiente, porque ele diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estamos no mesmo ambiente espiritual. Que ambiente é esse? Vocês estão com medo de falar? Fala para quem está do seu lado, céu. Céu. Onde que eles estão, gente? Né? Eles estão salvos. Isso quer dizer que o ambiente que eles estão, eu tenho acesso. Por ser uma pessoa espiritual, eu tenho acesso ao mundo espiritual e ao mesmo ambiente celestial em que estão todas essas testemunhas. Então ele está dizendo aqui, portanto, nós que temos ou estamos no mesmo ambiente dessa tão grande nuvem de testemunhas, é isso que ele está falando aqui. A mensagem de Hebreus 12 aqui, ela é muito semelhante à de Filipenses capítulo 3. Tá? Abre lá sua Bíblia, Filipenses capítulo 3.
Deixa marcado aí Hebreus 12. Vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. O que Paulo está fazendo ali naquela igreja de Filipe? Ele está ali combatendo aqueles que queriam viver na carne, que desistiam da fé, certo? Ou queriam influenciar aqueles cristãos para que eles desistissem da fé. Capítulo 3 de Filipenses 3, capítulo 3, os versos 8 e 9. Perdão, vamos no verso 17 a 19 primeiro. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo está confrontando aquelas pessoas que estavam entre aqueles crentes. Não está falando de gente do mundo, está falando de crente, dentro da igreja. E ele está dizendo, são pessoas que estão mais preocupadas com as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Como é que um crente vai ficar mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus? Quando ele se esquece do mundo espiritual. Quando a gente se esquece dessa interação, desse relacionamento com Deus e o acesso que Ele nos dá ao mundo espiritual. Então Paulo, ele chama atenção, combate esses aí, e ele se apresenta como modelo para eles. Assim como o autor de Hebreus está dizendo, olhe para o modelo dessa galeria de fé, se inspirem neles, ele agora diz, olhem para mim, que é o verso que a gente ia lendo ali, versos 8 e 9. Dá uma olhadinha lá. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele está dizendo, olhem para mim, ele está dizendo lá no verso 17, ele fala depois, mas ele está mostrando aqui o que ele faz, o que ele vive. Ele diz, eu decidi abrir mão de tudo. Aí você olha para a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, você vê aqueles que morreram, abriram mão da própria vida, para não abrir mão da fé. Amém? Aí ele diz que ele perde tudo, ele sofre a perda de tudo. Verso 14. Essa é a motivação dele. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que motivava Paulo era o quê? O alvo Jesus. Olhar para o alvo. Olhar para Jesus. Amém? É essencial a gente entender uma coisa. Vamos ler vários textos aí, vão ser projetados agora. Gênesis capítulo 1, versos 24 e 25. Gênesis capítulo 1, versos 24 e 25. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Opa, o que tem a ver isso aqui, né? Vamos seguir. Então veja que aqui ele está criando o quê? O que ele está criando? Os animais terrestres. Mas ele já tinha criado os das águas, né, os peixes. Mas agora ele está criando os terrestres. Aí vamos ver o verso 26. Também disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, quando é que o homem foi criado? No mesmo contexto dos animais terrestres. Ok? Bom, aí vamos para o capítulo 2, o verso 7. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, o homem foi criado no mesmo contexto dos animais. Aí Deus pega o homem e faz o quê? Sopra o fôlego da vida. Ok? Dá a ele vida que ele não tinha. É importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque o homem vai receber a condição do relacionamento com Deus quando ele recebe o fôlego de Deus. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O espírito nos foi dado pelo sopro divino. Quando Deus criou o homem, quando ele cria ali a humanidade em Adão e Eva, sopra neles o seu espírito. Ok? Mas aí vem o capítulo 3 de Gênesis. E o que acontece no capítulo 3? O pecado. Qual foi a advertência que Deus deu para o homem? Não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão morreu. Fisicamente não morreu, mas o seu espírito morreu. Estão comigo? Mas o espírito que Deus havia soprado nele, que dava a Adão condições de interação no mundo espiritual, lembra? Deus vinha na viração do dia para falar com ele, e eles estavam no Éden, jardim de Deus. Aí Deus tira o homem dali daquele ambiente, Deus tira o homem daquele ambiente e coloca um querubim ali para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Estão comigo? Então Deus deu ao homem a opção, mas quando ele faz a escolha de desobedecer, o seu espírito morre. Então, quando o espírito morre, ele perde a capacidade de interação no mundo espiritual, céu, que é o que a gente estava vendo. Ele fica refém de um outro mundo espiritual, aquele que ele obedeceu lá no jardim, a da serpente. Ok? Então, naquele momento em que o espírito morre, o homem agora não tem mais condições de ter acesso a Deus. Aí vem Jesus. E o que a palavra diz? Que ele abriu um novo e vivo caminho. Então ele vem e abre um novo e vivo caminho. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso. Para que eu e você pudéssemos ter aquilo que foi perdido lá no Éden. Até o novo nascimento acontecer, nós somos meros animais. Não conseguimos discernir nada espiritual. Não é isso que 1 Coríntios capítulo 2 fala? O homem natural não compreende as coisas espirituais porque o Espírito de Deus não está nele. O homem natural não tem discernimento das coisas que vêm de Deus. Ele não entende, o seu espírito está morto. Mas quando nós encontramos Jesus, ou fomos encontrados por Jesus,
e fomos salvos por Ele, esse Espírito ganhou vida, e agora nós passamos a ter acesso àquilo que antes não tínhamos, a discernir o que antes a gente não discernia, a conhecer coisas que antes não conhecíamos. Só que Paulo fala lá em 1 Coríntios também, que existe um terceiro tipo de pessoa, que é o crente carnal. E quem é o crente carnal? É aquele que nasceu de novo e continua vivendo como um que não nasceu de novo. Esquece que se tornou um ser espiritual. Esquece que pode ter acesso às coisas espirituais. Esquece que pode acessar o céu. E quando a gente se esquece do eterno, e muitas vezes quando eu uso a expressão do eterno, não é apenas de vida eterna, mas é daquilo que é eterno, que tem a ver com Deus eterno. Toda vez que a gente se esquece do eterno, se esquece do mundo espiritual, a gente se perde na carnalidade. Porque a gente começa a ser guiado pelo eu acho. Eu não penso assim. Eu não concordo. A gente não para ouvir o Espírito Santo. Espírito Santo para quê? Vou orar para quê? Eu já sei. Nosso espírito nos capacita a interagir com o mundo espiritual. E nós precisamos do Espírito do Senhor agindo em nós. Porque o nosso espírito, sem o Espírito do Senhor, é incapaz de acessar o mundo espiritual. Os dois precisam estar em conjunto. Eles precisam estar andando junto. Amém? O fato é, nós não nascemos de novo só para ir para o céu. Você crê nisso? Você não nasceu de novo só para ir para o céu. Embora tenha muito crente por aí que acha que é para isso, né? Eu fui salvo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou para o céu, é o que basta. Mas não foi só para isso. Desde já nós somos chamados a interagir com o mundo espiritual. Volto a dizer, não é com quem já morreu. Posso fazer um comentário aqui com vocês? Gente, eu não posso perder essa chance. E vai como ensino, viu? Não é crítica, não é... mas é ensino. Eu volta e meia vejo crentes postando na internet mensagem para quem morreu. E eu fico me perguntando se aquele crente virou espírita. Está transmitindo. Agora já foi. Não, é sério. É sério, gente. Porque a pessoa morreu, eu não vou mandar recado para ela. Para que eu vou escrever no Facebook para ela? Eu posso fazer um memorial para ela. Concorda comigo? Eu posso fazer um memorial, então eu escrevo algo elogiando como terceira pessoa. Ela, ele. Mas quando eu falo você, eu estou falando com alguém que já morreu. E isso é um problema para mim. Pode ter certeza, eu não fico escandalizado. Não morro dessa isca. Mas eu fico pensando, né? Precisa mais ensino sobre essas coisas. É por isso que eu estou aproveitando a chance, gente, para ensinar. Tá? Nós não temos o contato com quem já morreu. Mas nós acessamos o mesmo ambiente em que os salvos estão. É ambiente. É o ambiente em que Deus está. É o ambiente onde os anjos estão. É o ambiente da glória de Deus. Eu posso acessar isso. E a gente não pode esquecer disso. Nós precisamos desejar esse ambiente. Que o Senhor desperte em nós o desejo de ter acesso. Na verdade, nós temos já o acesso, né? A gente vai ver isso aí, acho que na quarta-feira. Mas que Deus desperte em nós o desejo de usufruir disso que Ele já nos deu. Ele já nos abençoou. Ele já nos deu acesso. O novo e vivo caminho já foi feito. Então o que precisa acontecer é eu e você despertarmos para essa realidade.
pararmos de brincar de crentes carnais e vivemos como crentes espirituais que acessam o mundo espiritual. Amém? Vamos orar sobre isso, amanhã a gente continua. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Quero convidar você a começar a orar e a pedir ao Senhor que venha despertar em você o desejo pelo sobrenatural. O desejo pelas coisas do céu. Clame ao Senhor. Ele vem em sua direção. Dê o passo de fé. Sem medo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que o Senhor venha manifestar, ó Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, o espírito de fortaleza, não apenas fortalecendo a fé, mas trazendo experiências com o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, manifesta em nossas vidas, ó Deus, o espírito de fortaleza. Em cada dia, Senhor, ao acordarmos, em cada momento do nosso dia, em cada atividade que tivermos, o espírito de fortaleza se manifeste em nós e haja, ó Deus, experiências profundas com o Senhor, experiências com o Teu poder, experiências, ó Deus, com o céu, experiência com o mundo espiritual.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, rompa, ó Deus, as cadeias, quebra, Senhor, todo sofisma, tira, ó Deus, todo pensamento errôneo que tem sido construído, ó Deus, na nossa mente, todo raciocínio humano, ó Deus, caia por terra. Pai, que em nome de Jesus, a nossa mente, ó Deus, seja destravada em nome de Jesus, para que o nosso espírito, ó Deus, não tenha impedimentos, ó Deus, de buscar e de acessar aquilo que o Senhor já nos deu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, manifesta nos teus filhos, Senhor, o espírito de fortaleza. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vocês já viram um avião decolar? Então, tá só assim, né? Daqui a pouco alcança a posição de cruzeiro, e daqui a pouco a gente chega no nosso destino. Deus tem muito para falar essa semana. Amém? Deus abençoe vocês.